Pedir para os irmãos abrirem no livro de Salmos, capítulo 24. Nós vamos ler do 4 ao 14, amém? Vou começar já, os irmãos vão acompanhando. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido na sua habitação. No abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então a minha cabeça será erguida acima dos inimigos que me cercam. Na sua tenda oferecerei sacrifícios com gritos de júbilo. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A você o meu coração ele diz: busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeiteis com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio. Não me desampares, nem me abandones, o Deus da minha salvação. Ainda que o pai e a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Ensina-me o caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois contra mim se levantam testemunhas falsas, que respiram a violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere pelo Senhor, seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Amém? Aqui Davi, a Bíblia não nos relata em qual seria esse período da vida dele. A Bíblia ela nos relata que Davi passava por perseguições na vida dele. Não se sabe se por Absalão, né? Mas relata que ele tinha passado por muitas dificuldades nesse momento, assim como nós nos dias de hoje passamos por dificuldades, temos tempos difíceis, mas Davi ele procura sempre no Senhor a sua bondade, e ele procura estar sempre na presença do Senhor. Assim como Paulo em 2 Coríntios, também ele nos afirma isso. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, em tempos diferentes, passando por dificuldades, como se fosse hoje nós. Temos nossas obrigações, né? Passamos por perseguições, mas eles nos deixam um ensino de procurar sempre a presença do Senhor, sempre estar na presença do Senhor e colocar a confiança no Senhor. E eu espero que nessa manhã todos estejam com o coração aberto à procura da presença do Senhor, para passar por adversidades, porque o dia da vinda do Senhor se aproxima. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por estar na tua presença, Pai amado. Senhor Deus, coloca nos nossos corações, Pai, que possamos depender de ti em tudo que vamos fazer, Pai. Coloca, Senhor, amor por ti em nossos corações, pela tua presença, Pai amado. Que nessa manhã possamos estar de coração aberto, Pai, para receber a tua presença, a tua graça, o teu poder, Senhor. Senhor, cura, Senhor, as nossas almas, Senhor, cura nosso coração. Coloca amor por ti, pelos nossos irmãos, Senhor. Coloca amor em nossos corações pela tua presença, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai amado. Amém, Jesus.
esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu pra nos buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, oh, Espírito Santo, que desce como fogo, vem, Senhor, vem, Senhor, e enche-me de novo. Oh, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Somente a igreja. Espírito, oh, Espírito Santo, desce sobre a tua igreja. Oh, como é bom estar na tua casa, Senhor. Aleluia.
venha nos encher. Só tu és o Deus. Espírito, aleluia. Flua, Senhor. Flua, Espírito Santo. Flua sobre nós, Senhor. Oh,
sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, tu és santo, quem já pisou no Santo em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver,
Só tu és santo, só tu és digno. Só tu és santo. A tua igreja te adora, Senhor, nessa manhã. Seja Deus, glórias a Deus, aleluia. Só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo poder, louvor e adoração sejam dados a Ti nessa manhã, Senhor Jesus. Recebe o louvor da Tua igreja, meu Pai, que hoje louva e honra o Teu santo nome, meu Pai. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, meus amados, nesse mesmo espírito. Vamos à carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Li aqui 2 versículos para vocês. Nessa carta aqui, Paulo, nessa passagem aqui, Paulo está falando a respeito de já ter enviado, um emissário para as igrejas da Macedônia para recolher ali as suas ofertas, e os seus dízimos antes que ele chegasse lá. Quando chegasse já estivesse tudo pronto, E aqui ele também orienta essa igreja com alguns ensinos, e ele fala, aqui no versículo 10, segundo aos Coríntios 9, versículo 10, ele diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ele aqui ensinando para os irmãos e falando que justamente aquele quem deu a semente também dará o pão, aquele quem dá o alimento é aquele que cuida da sua vida, aquele que é Deus, que supre você em todas as necessidades, em toda a abundância. E não é o contrário, Nós não pedimos para Deus para conquistarmos coisas para poder servir a obra, mas sim somos supridos por Deus para que possamos em toda a boa obra agradar e render louvor ao Senhor. E aqui através dos ministros, aos quais essas entregas eram ofertadas e lançadas a eles, para que eles, através da administração ali, fizessem com que essas bem-aventuranças, também chegassem a outras pessoas menos afortunadas através ali dos dízimos e das ofertas, Paulo vem falando. E essa aqui também é o nosso compromisso, meus amados. Nós ofertamos e dizimamos reconhecendo que o Senhor é o nosso sustento. Tudo que nós temos vem dEle, nós confiamos que é Ele quem cuida das nossas vidas, de todos os pormenores. Com certeza é Ele quem nos abençoa, do mínimo da sua necessidade até o máximo da sua prioridade. É o Senhor quem tem cuidado de tudo todos os dias. E é justamente em gratidão, em louvor, em amor a esse Deus que tem nos suprido e nos abençoado de tantas formas que às vezes até nós nem imaginamos, É assim que nós fazemos. Nós oferecemos nossos dízimos, nossas ofertas, Não por obrigação, Não, ninguém aqui nunca subiu nesse púlpito para dizer que um de vocês aqui eram obrigados a fazer alguma coisa, mas que nós possamos entender o compromisso de amor e gratidão a Deus, retribuindo, de volta tudo aquilo que Ele tem nos sustentado, Pelo menos o mínimo que nós possamos ofertar, Porque nunca vamos alcançar, nem chegar perto, do pouco que Ele já fez por nós, mas em gratidão que nós possamos também retribuir
a Deus e aos nossos irmãos, né, esse benefício, né, oferecendo nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, dízimos e ofertas também servem para manter a obra da igreja, né, meus amados? Não adianta também a gente só querer desfrutar sem ter compromisso nenhum, né? A gente entende que é como se fossem filhos, exatamente. Filhos, nós cuidamos, nós criamos, eles crescem, e a partir do momento em que eles já têm um entendimento, se nós ensinarmos corretamente, naturalmente esse filho vai entender que ele tem prioridades naquela casa. Da mesma forma que ele é suprido, que ele é mantido, ele também contribui, ele também colabora para que aquela casa continue funcionando e gerando suprimentos. Então não é diferente na casa de Deus. Nós estamos aqui, somos supridos, somos abençoados, viemos aqui cultuar a Deus, né? Temos todo o conforto aqui ao nosso entorno, né? E da mesma forma, queremos que isso seja mantido, que isso também passe para outras pessoas. Então, da mesma forma, entendendo que tudo isso tem os seus custos, né? Como o Rubens sempre costuma dizer, né? A igreja tem CNPJ, né? Tem contas a pagar, tem compromissos a honrar, né? Inclusive tem até esse laudo agora que tem que fazer aí do bombeiro, né, pastor? Aí, ó, na mão do pastor aí já é mais dinheiro que tem para quê? Para que a gente continue funcionando certinho, corretamente, dentro de todos os trâmites legais. Então isso tem custos, né? Isso exigem custos, né, para que isso aconteça. E a nossa parte é essa, para que tudo continue correndo bem, continue funcionando, continuemos cumprindo nosso papel, não só de filhos em Cristo, mas como bons cidadãos também. Temos as nossas responsabilidades aqui também de ajudar a igreja do Senhor para que ela continue crescendo, continue, né, prosperando e multiplicando. E ele continua dizendo aqui, lá em 2 Coríntios 9, 12 e 13, ele continua e diz assim: pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da evidência desses serviços assistenciais, outros glorificarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de vocês, a que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e por sua generosidade, solidariedade com eles e com todos os irmãos. Ou seja, isso também é um exemplo, né, meus amados, para que todos vejam que, como filhos de Deus, nós cumprindo isso, cumprimos em amor do Senhor para amor de outras pessoas, e isso também vai gerar louvor e gratidão da boca de outras pessoas que são atendidas por tudo isso que você faz aqui. Às vezes uma cesta básica que nós preparamos aqui, levamos, que você tem ajudado, você tem contribuído, outras pessoas também serão gratas e louvarão a Deus pelo benefício que vocês estão primeiro colocando aqui, mas estão sendo levados também para outras pessoas, né? Quem nós conhecemos, quem nós temos contato, quem nós amamos. E como não podia deixar de ser também, eu não consigo ficar com a língua quieta, né? Há um certo tempo atrás, estávamos comentando aqui com a minha esposa, porque o Renan vai casar, né? Menos um em casa para ajudar, né? Aí a esposa também vai ter que parar de trabalhar, porque a Maria Clara tem que ser cuidada, né? Com toda a atenção, então alguém tem que estar em casa para cuidar. E aí vai sobrar tudo para quem? De novo, mais uma vez, né? Graças a Deus por isso. Mas eu, né, confiando em Deus na minha tranquilidade, né? Mesmo que por muitas vezes chegava assim aquele aperto para poder dar o dízimo, para poder dar a oferta, né? Eu falava, não, primeiro, né, a casa do Senhor. Eu falei, mas tranquilo, né? Como nessa passagem aqui mesmo disse, aquele que dá o pão, dá o suprimento e é ele quem cuida de tudo, eu estou descansado, né? Mas sabe como é que é a mulher, né? Mulher, como é que vai fazer? E aí, o que você vai fazer? Eu falei, calma, mulher, está na mão do Senhor. E aí, para honra e glória do Senhor, esses dias um amigo nosso foi abençoado aí com a aposentadoria, né? E ele saiu, que beleza, estou aposentado, vou embora e tal. E aí quem vai ficar no lugar do supervisor agora sou eu, né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Provisão de Deus, no momento certo, na hora certa, Deus veio, abençoou e falou, se ia faltar alguma coisa, está aqui o que precisava para cobrir o que ia faltar, está aqui agora, abençoado por Deus. Não é pelas minhas excelentes obras, meus amados, é pelo amor a esse meu Deus e confiança de que Ele vai fazer. Independente de eu estar vendo onde está acontecendo, ou o que vai acontecer, ou fisicamente, o que eu não tenho é a esperança em Deus, é a fé em Deus e primeiro cumprindo minhas obrigações com a sua obra, né? Sendo fiel com Ele, com certeza Ele sempre foi fiel comigo, mesmo quando eu falho, Ele continua sempre sendo fiel. Amém, meus amados? Então tomemos isso para o nosso coração.
Saibamos disso, que o Senhor é aquele que cuida de nós em todos os momentos, e sejamos generosos aqui, como a palavra do Senhor diz, sempre contribuindo e ajudando naquilo que nós podemos, né, na casa do Senhor, sempre para que a sua casa esteja suprida, nós possamos estar estendendo esses benefícios também para outras pessoas. Amém, meus amados? Então pode levantar do seu lugar, pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas, tá? Enquanto eu oro por vocês. Também tem as maquininhas lá no fundo, eu sempre esqueço dessas maquininhas, por mais que eu sempre uso, eu acabo esquecendo. QR Code, né, pastor? Tem tudo aí no site também, a conta no banco, para vocês dispuserem de todas as formas aí para ajudar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus e Pai, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai Santo, pelo privilégio de estar aqui podendo contribuir na tua casa, e que nós pedimos, Senhor meu Pai, continua nos abençoando da forma que melhor lhe apraz, para que a tua obra continue através de nós, Senhor meu Pai, que possamos render um louvor, Senhor meu Pai, de gratidão e amor a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Senhor meu Deus, e que possamos aqui, minimamente, com nossos dízimos e ofertas, continuar contribuindo fielmente, Senhor meu Pai, para que a Tua obra continue alcançando as pessoas e fazendo os benefícios que o Teu reino nos ensina a serem feitos. Pai, nós Te agradecemos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Agora a palavra do Senhor fala, que o Teu servo ouve. Amém. Parabéns. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Microfonia. Aleluia. Obrigado, irmã. Aleluia. 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 Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Deus possa falar poderosamente com o seu coração. Abra sua Bíblia na carta de 2 Timóteo, no capítulo de número 4, e mantenha aberto. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Eu vou estar lendo na versão NVI com vocês, e depois nós vamos estar se atendo ao texto. Amém? Aleluia. Está dando uma chiada. Se quiser colocar o sem fio aqui para mim. Você sabe que microfone é a perseguição da minha vida, né, irmãos? É algo pessoal comigo, eu já entendi. Mas não tem problema, né? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Melhorou mesmo? Então tá bom. Então vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz, do 1 ao versículo 8, nós vamos ler, amém? Na presença de Deus e de Cristo Jesus. Pode pegar outro sem fio. Cadê ele? Eu vou trocar para a gente ler certinho, irmãos. Amém. Melhorou. A palavra de Deus diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, faça
a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Pai, nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Nós rendemos graças à sua palavra e te agradecemos, ó Pai amado, porque sabemos que ela ainda continua falando conosco, Senhor. Eis aqui uma igreja imperfeita, Senhor, que serve a um Deus perfeito. Nós precisamos ouvir a sua verdade, ó Pai, pois não há maior ou menor em nosso meio. Todos nós precisamos ser, Pai amados, contemplados e corrigidos mediante a sua verdade, e queremos aprender a cada dia mais de ti, Senhor, e aplicar a sua verdade dentro de nossas vidas. Por isso aqui lemos o texto, Senhor, e por isso submetemos a ele, Pai, para que de alguma maneira ele possa ser aplicado em nossa vida. Portanto, Senhor, transporta agora, Senhor, esse texto escrito, Senhor, a Timóteo, para a igreja evangélica Casa Forte, Senhor, no dia de hoje. E faz com que essa palavra, Pai, venha cair em terra boa e ministrar o coração de cada pessoa aqui nessa manhã. E se houver alguma pessoa dispersa, Senhor, andando nesses corredores, perdendo o seu tempo com afazeres que não fazem sentido enquanto a sua palavra é ministrada, Pai, traga os ouvidos destas pessoas à tua verdade, que eles possam compreender que estão aqui para louvar e bendizer o teu santo nome, e compreender a largura e a profundidade do tamanho do teu amor, Senhor, e o chamado a qual o Senhor tem nos incumbido. Entra, Pai amado, com a verdade em nosso coração, ministra, Senhor, em terra boa, e nos ajuda a frutificar em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Fala conosco, esteja atento os nossos ouvidos à tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa carta de Paulo é a última carta a qual Paulo escreve. Paulo está preso, está pronto a ser morto. Paulo está numa prisão romana. Paulo está preso, tenta imaginar a cena comigo, possivelmente passando frio, está com comida escassa, está com poucas roupas, está envergonhado, não toma banho há diversos dias, e está sem amigos, porque ele deixa claro que só Lucas está com ele, e está em uma situação caótica ao ponto talvez em que você e eu nunca se encontramos ainda em nossa vida, no nosso século 21, mas Paulo neste cenário se encontra sabendo que provavelmente naquele momento dali iria para a morte. Este é o contexto real da carta de 2 Timóteo. Paulo está preso, Paulo está pronto para morrer, Paulo está contando os dias para que a morte dele aconteça. Paulo está justamente nesse pano de fundo, aguardando algo, aguardando o pior do mundo, mas o melhor de Deus. E o que Paulo nos ensina de tão precioso na carta de 2 Timóteo, é uma coisa que todo cristão deve guardar, justamente nos dias maus, e a palavra é guardar a fé. Guardar a fé. Entenda o seguinte, meu irmão, você por si só não é forte, não existe nobreza em você, não existe valor em você mesmo. Você é uma pessoa como eu, que oscila dia após dia, dependendo da dificuldade a qual você passa. Então, qual é a diferença do cristão? O valor do cristão está em permanecer na fé. O cristianismo não tem a ver com aquele que é mais forte, mas com aquele que persevera até o fim. Amém? E Paulo nesse contexto, e você precisa entender, tentar imaginar comigo, aquele cenário atual onde Paulo está escrevendo essa carta, ou pelo menos ditando para que alguém escreva, talvez Lucas, dizendo o seguinte: olha, esta é a minha última mensagem ao meu filho Timóteo, e consequentemente a igreja a qual está
para ouvir essa mensagem. Guardem a fé. Guardem a fé, porque dias maus viriam. Dias maus viriam, e Paulo sabia, porque ele estava vivendo o dia mau. Paulo sabia, e a única coisa que fazia Paulo permanecer em Cristo dentro de uma prisão, num contexto onde aparentemente Deus não responde. Em um contexto que aparentemente as orações não são ouvidas, em que aparentemente Deus não está com você, em que aparentemente as coisas não estão dando certo. É neste contexto que Paulo diz: guarde a sua fé. Porque é justamente nesses contextos que você precisa buscar recurso. Fé não é um lugar bonito e prazeroso. Fé é como se fosse uma garrafa guardada na hora do deserto. Entende? Então você está ali, quando é que você dá valor à sua fé? Não quando você abre a torneira da sua casa e você abre lá e está descendo água. Mas geralmente quando você está em um lugar caótico, sem nada para comer, e você olha para o lado e tem uma garrafa de água ali para você tomar, você fala: nossa, graças a Deus tem isso aqui. Ali não importa mais, ali você não pensa em carro. Geralmente em deserto você não pensa nas finanças, você não quer saber como é que está a conta, você não quer saber como é que estão as coisas, como as pessoas pensam a seu respeito, como você vai, como será o seu futuro. Normalmente na deserto você só pensa uma coisa: em água. É só o que importa. Fé é mais ou menos isso. Na hora do caos, na hora do problema, da dificuldade, na hora do aperto, onde esposa não dá solução, pastor não dá solução, esposa não dá solução, trabalho não dá solução, conta financeira não dá solução, a única coisa que pode te guardar em Cristo Jesus é a sua fé. Amém? Então fé tem que estar guardado no teu bolso aí. Tem guardado fé aí? Porque fé é uma coisa que serve justamente no dia mau. Ela não é aplicável somente em dias bons. Ela normalmente é usada principalmente nos dias maus, como muito bem aplicado pelo pastor há pouco aqui no púlpito. Veja, normalmente a fé é utilizada depois de um problema. É depois que a esposa não tem mais emprego, é normalmente quando a situação financeira aperta, é onde você não encontra mais recurso e você não vê mais solução. E aí para onde você olha? Para a fé. A fé é aquilo que você não vê. Até Deus aposentar uma pessoa e colocar você na posição dela. Quantos creem? Estão entendendo? Então fé é aquilo que não está acontecendo aos seus olhos, mas que Deus pode fazer. Mas esse é um contexto de receber algo. Paulo aqui não está recebendo nada. Na verdade, a recompensa de Paulo, terreno, é morte. Porque há um vislumbre de Paulo além das nossas próprias necessidades, mostrando que Deus é um Deus de fé que atua para cuidar de você, mas é um Deus também que coloca a fé no lugar que ela deve ser colocada. Veja bem, irmãos, o contexto que Paulo está esse. Eu estou apresentando para você aqui o contexto. Amém? Tenta imaginar comigo. Você numa prisão. Será que você teria fé para escrever alguma coisa? Ou melhor, será que em uma prisão você teria motivação para motivar alguém? Hein? Bom, por menos você já não quer nem conversar com o seu irmão. Né? Deu dia mal no serviço, o chefe brigou com você, já não quer falar com ninguém. Então, o contexto de fé é muito interessante, porque ele precisa crescer dentro de nós. Sim ou não? É uma verdade, irmãos. Então, qual que é a aplicação de Paulo aqui para nossos dias? É justamente ter essa convicção em Deus, que fé não necessariamente tem a ver com a circunstância a qual você está passando. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você não tem fé pelo fato de tudo estar indo bem. Amém? Começa assim, a Bíblia é muito clara, a Bíblia não troca figurinhas. Você pode ter fé enquanto as coisas estão indo bem. Sim ou não? Sim, é verdade. Mas a Bíblia também demonstra que é necessário que você tenha fé, normalmente quando as coisas não vão bem. E aí está a prova de todo cristão. E o contexto aqui é de prisão. Então,
é nesse contexto que Paulo está preocupado, dentro de uma prisão, com as coisas maiores. Veja, Paulo, ele termina essa carta aqui, eu acho que isso é interessante. Quando nós pegamos essa carta de 2 Timóteo, e você vê a finalização dela, você vê que a última coisa que Paulo vai falar na carta é da morte dele. Na verdade, existe um Paulo mais preocupado em cuidar da igreja do Senhor, isso serve para os pastores e líderes e todos aqueles que exercem ministério, do que propriamente consigo mesmo. E normalmente esse é o padrão bíblico. Normalmente. Veja, o padrão bíblico não é irresponsável, tá? Eu não estou gerando aqui irresponsabilidade social com os da casa e com a família. Eu estou querendo colocar as coisas no seu devido lugar. Amém? Eu estou querendo dizer que no padrão bíblico existe uma preocupação, uma prerrogativa maior em reino de Deus em primeiro lugar. Família e todo o resto vem depois. Amém? Quantos estão entendendo? Isso é o padrão bíblico. O padrão bíblico para quem exerce o ministério é doar-se em nome do Senhor Jesus, enquanto cuida da sua família, enquanto cuida dos seus afazeres. Como você vai fazer isso? Pela fé. Como é que você vai arranjar tempo para isso? Pela fé. É pela fé. Amém? Não é desculpa não, é pela fé. Pouco tempo mas pela fé a gente faz. Amém? É assim que funciona o reino de Deus. Quanto mais você está abarrotado de coisa, mais o Senhor te dá, e pela fé, Deus vai te orientando a administrar tudo. Às vezes Deus usa a esposa para puxar a sua orelha. Geralmente Deus usa a minha esposa para puxar a minha orelha. Quando eu estou errando muito para um lado ou errando para o outro. Geralmente Deus usa a esposa para fazer isso. Às vezes Deus usa esposo. Às vezes Deus usa filho. Às vezes Deus usa pastores. Mas não importa. O que importa é que se você buscar o reino de Deus e a justiça dele, todas as coisas o Senhor há que suprir na sua vida. Você crê? Deus há que suprir, irmãos. Ele há de cuidar, fica tranquilo. Nem que ele levante pessoas, ele há de cuidar. Mas o reino dele é primordial. Amém? Fica tranquilo, ele vai ajudar você. Nem que ele use pessoas próximas de você, ele vai te ajudar. Pode ficar tranquilo. Então, nesse contexto, Paulo começa explicando aqui coisas importantes na igreja. Agora que você já está familiarizado com o contexto, no versículo 1 ao versículo 2, ele tem como prerrogativa, dizendo a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Eu estou exortando você, eu estou dizendo na presença de Deus e de Cristo. Veja que Paulo, ele dá uma enfatizada muito forte aqui no final. Ele está terminando a carta, é o capítulo 4. Ele está na presença de Deus, Timóteo, na presença de Cristo Jesus, que vai julgar, que há de julgar vivos e mortos. Ele está querendo dizer: olha, aquele que sonda os corações, aquele que vê todas as coisas, eu digo a você, Timóteo, pregue a palavra com urgência, com consistência, com coragem. Continue pregando a palavra de Deus. Eu estou advertindo você, pregue a palavra do Senhor. Esse é o primeiro ensinamento que Paulo diz a Timóteo, nos 2 primeiros versículos aqui. Outro ensinamento que Paulo diz aqui é no versículo 3 e 4, porque ele demonstra o que? Ele profetiza, na verdade. Paulo profetiza porque ele, já entendendo o que o Espírito de Deus dizia a ele, ele fala: Timóteo, pregue agora a palavra, porque virão dias em que as pessoas vão rejeitar essa palavra. Pregue a palavra, porque virão dias que elas vão rejeitar a palavra. Enquanto você prega a palavra, ela gera fé. Porque haverá um dia que pessoas irão rejeitar essa palavra. Vão rejeitar a sã doutrina. Parece muito com os dias de hoje, irmãos. Parece que Paulo estava certo aqui, né? Versículo 3 e versículo 4. Ele começa dizendo que chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, eles vão juntar mestres segundo os seus próprios desejos, porque não suportam ela. Ok? E vão querer juntar mestres que digam aquilo que eles querem ouvir. Parece com os dias de hoje. Não é assim, né? Você não filtra o tipo de coisa que te faz bem. O mundo não faz isso. O mundo não faz isso com Jesus. Você já viu Jesus sendo fracionado nos dias de hoje? Hoje nós temos um Jesus fracionado. É um Jesus vendido de maneira fracionada. Então, como é que esse Jesus é fracionado? Ele é um Jesus que está na boca de um cantor, ok, secular, que vive uma vida completamente promíscua e que ao mesmo tempo fala que ama Jesus. Esse é um evangelho fracionado. Porque ele dá a entender
que servir a Cristo é desse jeito. Porque ele usa pedaços daquilo que levou Jesus na cruz. O pagamento foi a cruz inteira, mas ele quer pegar só um pedaço da mensagem e fraciona. Por isso que é uma preocupação de Paulo, no versículo 3 e 4, em justamente manter a sã doutrina. Porque ele sabia que, fatalmente, no futuro, ela seria pervertida. Paulo sabia. Paulo sabia que tirariam os textos, o ensinamento, fora do contexto ensinado. Então, por isso, é uma preocupação dele. Então, ele diz para Timóteo, no versículo de número 5, que seja uma pessoa diferente deles. Mas como ser diferente? Primeiramente, ser moderado. Primeira exortação a Timóteo, seja moderado. Segunda exortação para aquele que defende a sã doutrina. Primeira exortação, seja moderado. Equilíbrio é importante. Você é equilibrado aí? Você é equilibrado, irmãos? Faz um 4, brincadeira. Então, você é equilibrado? Precisa buscar equilíbrio. Essa palavra serve para todos nós, irmãos. Então, primeira coisa, ser sóbrio, né? Manter o quê? Ser sóbrio. Segundo, suportar o sofrimento. Então, o verdadeiro evangelho, fatalmente, cedo ou tarde, traz algum tipo de perseguição. Então, o verdadeiro evangelho, ele consiste, às vezes, em trazer sofrimento. Então, veja, Paulo não está dizendo para correr dos sofrimentos, mas para suportá-los. O versículo 5 aqui está dizendo o seguinte: suporte os sofrimentos. Mas como assim? Bom, Paulo está preso, irmãos. E está sofrendo por causa da sã doutrina. Por que Paulo está preso? Será que ele matou alguém? Paulo matou alguém, irmãos? Não, possivelmente matou antes de se converter. Mas convertido, matou alguém? Não. Paulo que fez alguma coisa contra Roma? Não. Paulo pregou aqui, pregou amor. Paulo fez o quê? Curou. Paulo fez o quê? Pregou o evangelho. Está preso, né? Então, a verdade do evangelho, que não machuca, que não destrói, mas salva, às vezes te leva para perseguição. Quantos aqui são perseguidos nas escolas, faculdade, trabalho, simplesmente pelo fato de levarem o nome de Jesus estampado no coração? Quantos de vocês são colocados à prova por causa de livros escritos por homens de ciência, que tomam sustos a cada séculos que passam, com coisas novas que eles passam a desvendar, por causa de um telescópio que sobe um pouquinho mais alto no universo? São questionados no seu Deus, na sua fé. Irmãos, acredite, se isso está acontecendo com você, bem-aventurado você é. É sinal que realmente existe um Deus que te ama e que você professa uma fé genuína. Porque se não houvesse perseguição para você, existia algum problema. Ou você faria parte do mesmo tipo de conversa, ou você realmente nasceu de novo. Isso é sinal de que você nasceu de novo. Se isso te incomoda, que bom. É sinal de que Cristo reina em você. Amém? Ele há de fazer e terminar essa obra na sua vida. Paulo está nesse contexto aqui demonstrando que nós temos que suportar o sofrimento e cumprir o nosso ministério. Então, às vezes, irmãos, como igreja do Senhor, nós temos um ministério. E qual que é o ministério? Qual que é o seu ministério? Dá uma olhadinha para a sua placa aqui, ó. Fazer Cristo conhecido. Esse é o seu ministério. É ir até as pessoas, ir até as casas, ir até quem precisa de Jesus e pregar o evangelho a quem precisa. Esse é o seu chamado. Esse é o seu ministério. Mas fazer isso, às vezes causa sofrimento. Às vezes te tira do fim de semana seu. Às vezes te tira o seu cotidiano de filme. Às vezes te tira do seu ritmo natural de vida. Às vezes te coloca em conflito com pessoas que você quer evitar. Mas o que importa
O que importa é que o Evangelho de Jesus venha a ser pregado. Porque para o reino de Deus é só isso que importa. Afinal de contas, olha só para você. Você está todo enrugado. Tu está ficando velho, irmão. Eis que te digo, eis que te falo. Tu está envelhecendo. E você vai morrer um dia. Acredite se quiser, viu? Tá vendo esse corpinho aí, ó? Vai sobrar nada, irmão. Olha aí para a pessoa do seu lado que você ama tanto, ó. Diga para ele assim, ó, não vai sobrar nada. Profetiza, vale de ossos secos, brincadeira. Não, vai sobrar nada. Mas há uma promessa de eternidade para cada um de nós. E Paulo vislumbrava justamente essa promessa. E agora vem a minha pergunta a vocês, meus amados. Você crê nessa promessa? Você verdadeiramente crê que nós estaremos em Cristo Jesus? Daqui poucos anos, irmão, vamos ser sinceros, vai, bora olhar para o relógio. Eu estou chegando aos 40. Vai, me dê pelo menos mais 40 anos, vai, por favor. Né? Daqui talvez 40 anos ou menos eu vou voltar com Jesus. E aí? Parece muito? Não é. Até ontem, na minha perspectiva, eu tinha 18. Está vendo? Como o tempo é relativo. Na minha perspectiva de vida, passou assim. Eu imagino que se você tentar imaginar você vai pensar da mesma forma. Você não tem vislumbre de 40, 50 anos de vida na sua cabeça. Passa rápido. Passa muito rápido. Poucas são as lembranças que te guardam como ser humano. Elas são rápidas. Primeiro, por uma limitação básica do seu cérebro, que não consegue nem processar 10% da sua capacidade. Começa por aí. Você é limitado por causa de uma natureza pecaminosa. Então você não consegue nem guardar tudo aquilo que você processa. Normalmente a sua cabeça, por causa da sua natureza pecaminosa, tende a guardar só traumas, só problemas. Você enfatiza e potencializa as dificuldades e os traumas do seu passado, inclusive são eles que atrapalham o seu presente. Normalmente as boas coisas, aquela coisa gostosa que você comeu na ação de graças, aquele dia que você viajou que foi uma maravilha, aquele dia que você casou, aquele primeiro beijo, a primeira viagem, a primeira vez que você dirigiu um carro. Geralmente esses sentimentos gostosos vão embora rápido. Geralmente eles perdem o valor. Esse desejo insano por coisas que você conquistou geralmente passam num piscar de olhos e logo as demandas cansativas e exaustivas da vida se tornam claras e objetivas em nosso presente cotidiano. Por que será? É porque o nosso corpo é tendencioso ao mal. Nós estamos caídos em pecado, irmãos. Nós nem sempre fomos assim, nós se tornamos assim. A terra é maldita por causa da gente, sabia disso? Adão pecou, o que aconteceu com a terra? Tinha nada, de repente tornou-se maldita. A terra tornou-se maldita por causa do ser humano. Tudo é problemático, tudo é caos. A coisa funciona meio mais ou menos, não porque Deus não é poderoso, mas por causa da nossa vontade de separação de Deus. A proposta aqui é demonstrar para você que esse tipo de percepção já estava sobre a cabeça de Paulo. Ele já olhava e vislumbrava essa vida e vivia os momentos bons dessa vida, mas colocava cada coisa no seu devido lugar, para que ele pudesse aproveitar as boas coisas com a sua família, as boas coisas com seus amigos, a pregação do evangelho, mas sempre com o maior desejo de estar perto de Jesus. Porque por algum motivo, e eu ainda em vida não posso te explicar, existe uma suficiência, uma saciez, um tipo de até que enfim, que nós só podemos encontrar em Cristo Jesus ressurreto. Eu não consigo explicar ainda, irmãos, porque eu vivo isso pela fé. Eu tenho alguns vislumbres desses momentos, normalmente quando estou com os meus irmãos em oração,
quando eu estou vivendo algum momento de experiências com Deus, com vocês, aí eu tenho alguns lapsos de sacieza espiritual, mas normalmente eles duram pouco. Geralmente, a segunda-feira, às 8 horas da manhã, eles vão embora. Com você também é assim? Às vezes no ônibus, às vezes no trem, alguns acabam de logar no Teams, cara, acaba na hora, eu não sei, entra em cal, o caos, acabou. Você já não lembra de Paulo, você já não lembra de Jesus, você só lembra do problema à tua frente. Então, nós temos esses lapsos de suficiência em Cristo Jesus, normalmente quando estamos como igreja. Quem já foi para acampamento, ou para encontro, ou se reuniu com a igreja em momentos além culto, ou em culto, sabe do que eu estou falando. Mas para o apóstolo Paulo, para os discípulos de Jesus que andaram com ele, e que aguardavam uma esperança maior, entenderam pelo Espírito, que existia em Jesus uma suficiência plena. É mais ou menos como se você estivesse morrendo de sede. E eu volto para a história do deserto, mas morrendo de sede. E você toma, irmãos, aquele galão, né, copo, é o galão de água. Irmão, já acaba. É aquela sacieza. Quem já comeu bem, geralmente em ceia. A mãe do Cleito é bom para isso. Um dia vocês vão na casa da mãe do Cleito. Ela faz 3 mesas de Natal, assim, é um negócio louco. É comida que não acaba mais, assim. Então imagina, você chega assim, está com fome, você come, você só quer conversar. Quem já passou isso já? Ceia de Natal, final de ano, quem já passou isso? Você tem opções, pastor, opções, aí você escolhe o que você quer comer. Aí pudim, quindim, é carne, 3 tipos de carne diferente, é um monte de coisa que os outros trazem, é uva que não acaba mais, é suco de uva, passa o endereço, Cleito, depois. Então, irmãos, imagina, você ali experimenta, você come, você já fica saciado, você fala, nossa, que gostoso estar aqui, bom é estar aqui, Senhor, né? A gente entende um pouco Pedro, né? Ali com Jesus, bom é estar aqui, Senhor, façamos uma tenda, é bom estar na presença do Senhor. Então, visto que os discípulos de Jesus participaram mais próximo dessa presença, nós entendemos o porquê que Paulo tem um vislumbre dentro de uma cadeia, de uma esperança maior. É porque os olhos dele já não estão fitos nas coisas dessa terra. E quando eu digo, eu não estou aqui falando de forma simbólica, eu estou aqui sendo claro e objetivo como um cristal. Ele trata este mundo como algo importante, mas coloca o reino de Deus em um pedestal bem maior. E qual que é a urgência então de Paulo agora? É falar, eu não quero ir para este lugar sozinho. Eu preciso levar o maior número de pessoas comigo. E para isso eu preciso pregar a sã doutrina, porque a sã doutrina faz com que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem enviaste. A verdade do Evangelho é pregar a Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida que leva até Deus. Que maravilha, que vislumbre. Vislumbrar isso e ter a convicção muda o cenário da nossa percepção, muda a realidade a qual você está inserido e passa a mudar a sua perspectiva sobre as coisas a qual você enxerga. Como você tem vivido? Qual é a primazia da sua vida? O que te chama mais atenção? Quais são os seus planos maiores? Pega um papel e uma caneta qualquer dia. Onde estão? Se os seus planos maiores têm muito a ver com você, ou até mesmo só com o seu filho, há algo errado. Há um tipo de conta que para o cristianismo já não fecha. É um tipo de conta que fecha para o mundo. O mundo planeja viver o maior tempo possível aqui nessa terra, e Deus que me livre de morte.
Está amarrado em nome de Jesus. Morrer, estou fora. Envelhecer, Deus, cabelo branco, ruga, vou resolver isso agora. Com cicatriz em gel. Brincadeira. Irmãos, o mundo morre de medo de envelhecer. O mundo morre de medo da morte. O cristão aceita de bom grado a glória do Senhor. Deus nos prepara para esses momentos. Por isso que o sofrimento às vezes tem a ver com a vida do cristão. Mas o cristão só entende sofrimento quando o coração dele está no lugar certo. Amém? E a ideia da carta de Timóteo é ensinar a nós a colocar o nosso coração no lugar certo. Não porque Deus quer que você sofra. Às vezes a gente começa a ministrar essas palavras, os irmãos acham que é aquela teologia do caos. Meu irmão, o próprio apóstolo Paulo pede para que nós oremos para os nossos líderes, para que as pessoas não venham ser perseguidas, e automaticamente o evangelho venha ser pregado. Paulo não é um evangelista do caos. Paulo quer que a gente viva bem. Mas Paulo, como os apóstolos da sua época, tinha por preocupação preparar a igreja para todos os momentos. Irmãos, eu nunca passei uma pandemia em minha vida. Eu nunca imaginei pregar para uma câmera na minha frente. Foi possivelmente a pior pregação da minha vida. Eu não sei a de vocês, mas acho que foi a pior experiência da minha vida pregar para o computador, cara. Foi a pior experiência. É muito ruim para a gente que está na frente. É péssimo. De verdade, eu não estou brincando, não. A gente estava aqui, a gente comentou até no final, né? Quando a gente saiu, falou, nossa, que coisa horrível. É caótico. Quem diria, né? Se contasse, ninguém acredita. Mas o mundo parou. E não faz nem 10 anos que o mundo parou. Não faz nem 10 anos que o seu mundo quase virou de ponta cabeça. O ministério parou, acabou o louvor, acabou as visitas pastorais, acabou os ministérios, acabou, o pastor acabou de lembrar, acabou o dar a mão no culto, o abraço, o beijo, sabe o beijo? Aquela coisa, aqueles irmãos não param de beijar, aquela coisa, abraço, acabou o abraço. Você ligava a TV, o povo botava um plástico na frente para se abraçar, acabou. Quem diria, hein? E não fazem 10 anos. Vamos voltar um pouquinho mais? Não fazem menos de 100 que o mundo estava em guerra mundial. Em 45 acabou, né? Estamos em 2025, irmãos. Amados, meus amados irmãos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque o nosso Deus já venceu o mundo. Não crie raízes aqui. Não crie raízes aqui. Converse com seus avós se ainda vivos. Ele lembra um pouquinho da Segunda Guerra Mundial. Nós lembraremos da pandemia para passarmos para os nossos filhos. Nem sei se haverá outras. Tudo depende da Sheila Alvin sendo cortado. Estou brincando. Mas enfim, irmãos, preste atenção. Acordem. No fim das contas, o que precisa te guardar no deserto é fé. Você precisa olhar para o lado e achar fé em você. Assim como aquelas virgens acharam azeite no retorno do noivo. Cristo vem buscar uma igreja e a igreja precisa estar atenta. E só está atento quem está com azeite. E Deus está querendo preparar uma igreja justamente debaixo desse contexto. É por isso que existe uma parábola muito clara de virgens, loucas e prudentes. Todas virgens, mas umas atentas e outras não. Temos que se atentar, irmãos. Quantos estão aqui? Paulo está nesse contexto, e no versículo 6 a 8, ele agora fala, né, que ele está pronto a ser entregue, porque a sua vida foi gasta. Olha isso, irmãos, né,
Eu acho legal quando as pessoas pegam os textos bíblicos e falam, isso aqui é por causa que Paulo. Foi Paulo. Quem era Paulo, irmãos? Paulo era pior que você. Logo, é a maior prova de que esse texto aqui serve para nós. Está reservado, o versículo 8, agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Essa é a mensagem de Paulo. Ele sabia que a sua vida estava sendo entregue. Ele estava sendo derramado, como no versículo 6, ok? Como oferta de bebida, ou seja, a minha vida está sendo derramada como oferta ao meu Senhor. E é debaixo desse contexto que Paulo está exortando, como pela última vez, a igreja, antes da sua morte. Antes da sua morte. Porque depois disso, Paulo não escreve mais nada, tá? Essa aqui é a última carta de Paulo. Depois disso, Paulo morre. Paulo, para quem não sabe, Paulo não sai dessa prisão, tá? É daqui para, possivelmente como um romano, cortou-se o pescoço dele, né? Uma morte mais digna do que os outros apóstolos, tá? A morte romana é uma morte mais rápida. Os outros apóstolos não tiveram a mesma sorte, porque eram judeus. Paulo, por cidadania romana, talvez ainda teve esse benefício, se é que a gente podemos falar dessa forma. Mas foi até o fim por causa do Evangelho de Jesus. Precisamos criar a nossa família, irmãos. Precisamos criar a nossa geração para amar a Jesus, acima de todas as coisas. Não para espelharmos em nós como humanos perfeitos, porque nós não somos. Sim ou não? Você é um pai perfeito, uma mãe perfeita? Quem aqui nunca errou? Não dá. Pode se espelhar em boas coisas que você faz. Você é trabalhador? Que bom. Você busca ao Senhor? Que bom. Mas você precisa ensiná-lo a amar Jesus, a criar experiências com o Senhor. Amém? Quantos estão aqui? Essa é a proposta. Você precisa enxertar Cristo na sua família. E não só isso. Você precisa, com muito zelo, pregar o Evangelho de Jesus a quem você conhece, a quem você precisa. E essa é a realidade da Igreja Casa Forte. E essa realidade, ela nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Qual que é o propósito dessa igreja? O propósito dessa igreja, irmãos, por que você acha que nós queremos, por exemplo, construir um prédio? E vamos em nome de Jesus. Ok? É simplesmente para que pessoas venham ser salvas. Não tem outro motivo. Porque salário a gente não vai ganhar mesmo. Aqui ninguém está preocupado com dinheiro. Tudo que vai de recurso tem entrada e saída. Tem contador para isso. Recurso nós distribuímos do nosso próprio bolso para que a igreja do Senhor venha ser servida. Possivelmente, 2 pastores aqui, eles que falam, tá? Não sou eu não, eles falam que já estão vindo no final já. Eles falam que é tipo a montanha russa assim, ó. É eles que falam na reunião. Eles já falam que já passaram um pedaço olhando para baixo. Eu estou meio que em cima assim, ó. E o pastor da casa. Eles falam que estão vendo o fim já aí, ó. É eles que falam. Uma hora ou outra vai acabar. A vida vai passar, meu irmão. Já está com dor já, pastor? Acorda, dá dor nas costas? Então aí, ó. Entendeu? Está com dor. As dores estão chegando. Normal, irmãos. A minha está vindo já. Né? Então, assim, vai passar. A nossa geração, possivelmente, nem usufrua do que a próxima geração vai usufruir com o fundamento que nós vamos estabelecer. Possivelmente a próxima geração, toda a preocupação, estresse, problemática que nós estamos passando agora, eles vão serem agraciados, né, em uma outra fase já, e vão talvez romper. Por quê? Porque nós lançamos um fundamento aqui, louvado seja Deus. O que nós vamos levar? Nada, só as dores. Deixa eu falar, por quê? Porque acredite se quiser, deixa eu te falar, eu vou contar um segredo para vocês. Pastor também tem família, sabia? Juro para vocês, cara. Você acredita que pastor, além de ter que fazer visita, ele também tem família? Para sair, para passear, para ouvir, para conversar. Sabia que pastor também tem que preocupar com a... Também. Vocês acreditam nisso? Então assim, irmãos,
Essa é a vida nossa. E nós fazemos por quê? Porque a gente chama todo mundo. Hashtag. Irmãos, amamos primeiramente ao Senhor Jesus. E Ele derrama misericórdia e amor por cada um de vocês. Isso é evangelho de Deus, amém? Por que você serve? Você só serve porque você gosta? Se você esperar gostar de alguém para fazer a obra do Senhor, tu tá lascado, irmão. Você tá lascado, você vai morrer nesse banco aí, com raiva dos outros, rangendo os dentes. Você não vai adiantar nada, não vai resolver. É porque um dia, em 27 de abril de 2002, o pastor falou, para com isso em nome de Jesus. Porque aquele dia tal pessoa, irmão, aprenda a suportar os seus irmãos em amor logo. Para de ser doido, cara. Sai dessa, cresce em nome de Jesus. Sirva ao Senhor, pregue a Jesus, faça-o conhecido. Para isso estamos aqui, amém? Amém. Aprenda a lidar com o diferente. Desenvolva-se. Em nome de Jesus, aprenda a lidar com a diversidade daqueles que estão ao seu redor. Paulo estava sozinho aqui. Quem era Paulo? Um grande homem. E na hora da morte? Ninguém. Jesus, o Senhor, o Criador. Nenhum discípulo, nenhum, cara, nenhum. Ninguém na cruz, ninguém perto, ninguém para tomar frente. Até na hora de carregar, ajudar a carregar uma cruz, foi um tal de Cirineu ali. Um Simão Cirineu aí de uma outra região. Chegou lá para cá, nenhum apóstolo estava perto, nenhum discípulo, viu? Estava seguindo de perto, mas deixa eu ajudar. Para tomar uma chicotada junto aqui. Na hora do pega para capar, poucos são os que ficam do lado. E o que importa? O que importa é que Jesus venha a ser pregado. Isso é maturidade cristã. Se você vive ainda por causa de pessoas ou aguardando a aprovação de outros, você não está apto à fé, muito menos ao ministério. Deus quer te curar hoje, amém? Para que no dia da adversidade você não olhe para o lado, você olhe para a fé, amém? Para que no dia da adversidade, do deserto, do problema, de quando tudo está dando errado e quando as coisas não estão indo como você gostaria que fossem, você olhe para o recurso maior chamado fé, e ela esteja lá para te guardar em Cristo Jesus no dia da aprovação, amém? É isso que te mantém de pé, e só isso deve te manter de pé, porque a sua confiança precisa estar somente no Senhor Jesus. Você crê nisso? Amém? Essa precisa ser a nossa realidade. Em uma geração onde a avalanche de vozes falam mais alta do que o Evangelho de Jesus, nós precisamos ouvir uma mensagem genuína e não uma mensagem desfragmentada do Evangelho, não um Evangelho diluído que agrade. Nós precisamos viver e ouvir um Evangelho e pregar o Evangelho que salva. Cristo é o nosso modelo maior, irmãos. Quantos estão aqui ainda? Eu estou finalizando, irmãos. Amém? Cristo é o nosso modelo maior. Existem duas lições que nós podemos tirar aqui dessa carta de Paulo e traçarmos um paralelo com Jesus. E podemos tirar essas duas lições para as nossas vidas. Nós podemos aprender duas coisas com Cristo crucificado. A primeira coisa, nós podemos aprender duas lições com Jesus: o Jesus crucificado e o Jesus ressuscitado. Primeira coisa que você aprende com Jesus crucificado é que o Jesus crucificado te ensina que existe um preço a pagar, que há uma cruz a carregar, que às vezes o próprio Deus sofreu abandono, dor, não recuou, renunciou, mas foi até o fim, se sacrificou pela nossa vida, e a mensagem dele foi impopular.
A primeira coisa que aprendemos com Cristo crucificado é que temos uma missão a seguir. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a primeira mensagem que você aprende com Jesus crucificado. Mas há uma mensagem também que você aprende com Jesus ressuscitado. Que no final, a vitória é nossa. Que no final, nós vencemos o pecado. Que no final, o nosso corpo é transformado. Que no final, Deus há de cumprir a promessa de vida eterna sobre as nossas vidas. Que no final, a fome, a dor, a tristeza, a angústia serão aniquiladas. E eu estou curioso para esse dia chegar. Eu quero saber o que é viver sem sentir essas coisas. Porque eu não sei se você é um ser humano tão normal quanto eu. Mas eu, sendo pastor e conhecedor da palavra de Deus, às vezes me vejo angustiado. Às vezes eu me vejo triste. Às vezes eu me vejo, irmãos, às vezes eu me vejo cansado. Às vezes eu me vejo fraco. Às vezes eu me vejo como Jesus se via. Como os apóstolos se viam. Às vezes eu me vejo olhando para essa vida sem perspectiva. Às vezes eu olho para essa realidade e vejo a perda de tempo sobre coisas desnecessárias que pessoas ainda estão fazendo, e isso me entristece, me cansa. E eu não entendo ainda porque pessoas não conseguem compreender o chamado de Deus em sua própria vida e vivem a vida ciscando sobre os próprios problemas. Mas eu creio num Cristo ressuscitado, porque esse Cristo ressuscitado, ele me prova que existe vida após a morte, e que nele não existe morte, mas nele existe vida, e que depois dele, a dor, a angústia, a ansiedade, sabe, que te consome durante a semana, a dor, a incerteza, a fraqueza, o seu complexo de inferioridade, a sua forma de ver a vida, a maneira como você sente dor, todos esses pequenos problemas que te afligem dia após dia e que você enfatiza tanto no seu presente, serão aniquilados após a sua transformação e ressurreição. Há uma promessa de um corpo transformado para a igreja do Senhor. Uma promessa maior do que um casamento. Uma promessa maior do que muitas casas grandes. Uma promessa maior do que muitos carros caros. Uma promessa maior do que muito emprego de qualidade. Uma promessa maior do que muitas coisas que o mundo pode oferecer. Promessas maiores do que famílias bem estruturadas ao padrão do mundo. Promessas maiores do que uma vida inteira de saúde plena até a velhice. Promessas maiores do que tudo o que essa terra pode te oferecer. Há uma promessa maior depois de passar pela cruz. Há uma promessa maior no Cristo ressurreto. E eu, de verdade, no fundo do meu coração, eu creio e eu espero, porque eu deposito toda a minha esperança nesse dia, para que eu não me frustre. Porque se eu me frustrar, mais nada tem sentido. Mais nada tem sentido. Eu não entendo as coisas que virão, mas eu preciso ter fé naquele que prometeu. Amém? Quantos querem ter fé? Você precisa ter fé. Deus talvez não vai te prometer um casamento. Há pessoas talvez aqui que não vão casar. Há pessoas que talvez aqui não vão conquistar a casa própria. Há pessoas aqui talvez que não vão se formar. Há pessoas aqui que talvez não vão chegar até os 90 anos, vão morrer antes. Há pessoas aqui que talvez vão ter uma saúde não tão boa quanto outras pessoas. Porque essa é a realidade, irmãos. Isso aflige tantas pessoas do mundo quanto a igreja do Senhor. Isso é uma realidade. Eu preciso te acordar porque parece que o evangelho fracionado, vendido a gotas no mundo, parece que cristão não sofre. Você liga a TV, parece que crente não sofre. Crente não tem problema, crente é rico e bonito. Irmãos, olha para mim.
Só essa última premissa cai por terra na hora. Então, assim, presta atenção. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência que essa vida deve ser vivida no máximo do seu prazer. Viva bem em nome de Jesus. Coma bem em nome de Jesus. Sabe, vai. Quem já subiu no pé de manga? Quem já comeu manga já? Pega manga, pega logo com fiapo. Sabe, pega assim, dá uma mordida nela assim, enche os dentes, mas chupa aquela manga doce assim, ó. Chupa a manga inteira, se lambuza, aí, sabe, sabe, fica depois arrancando os fiapos dos dentes ali, mas sente o doce dessa terra, vai aproveitar com a sua família, vai viver coisas maravilhosas em Cristo Jesus. Deus criou tudo para você, essa natureza foi feita para você, Deus fez coisas maravilhosas para que você pudesse usufruir. Você precisa olhar para esse mundo como obra e majestade da criação de Deus. Está tudo certo. Eu quero, e Deus quer que você viva e contemple a glória da natureza, da criação de Deus, sobre todas as coisas, porque toda a terra está cheia da sua glória. Você crê? Toda a terra, você quer ver a glória de Deus? Quem quer ver a glória de Deus? Porque eu já vi isso uma pregação importante, isso aqui. Todo mundo pede a glória de Deus, né? Quero ver a glória de Deus, quero ver a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Vai olhar uma cachoeira. Vai lá, irmão, vai ver a praia lá, pega a areia na mão, é a glória de Deus, Deus fez. Irmãos, Deus fez tudo que Deus criou na glória, é palpável. Quer ver a glória de Deus? Aproveita, vai ver uma criança nascer, vai tocar um bebê, vai passear, vai ver o sol batendo na luz, o reflexo dele na luz ali na água, vai sentar no gramado, olhar para o céu e ver as estrelas. É a glória de Deus se manifestada na criação. É Deus, isso é a glória de Deus, irmãos, aproveite. Só não deposite a sua vida nessas coisas, porque elas hão de passar. Pregue o evangelho, porque há pessoas morrendo. Há pessoas que não conseguem ver Deus, porque estão mortas. E adivinha quem é o ministro da pregação do evangelho para essas pessoas? É você. Deus quer te usar, irmãos. Ei! Chega de cultos, cheio de um monte de crente sentado com roupa da mesma cor, cantando e louvando ao Senhor. Glória a Deus por isso. Mas tem que ter pessoas para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Cultos precisam ser evangelísticos. Cultos precisam ser cultos onde a pregação do evangelho é feita e pessoas são chamadas e convidadas a conhecer Cristo. Não reuniões de uma igreja aguardando a vinda de Jesus. Cultos precisam ser evangelísticos, células precisam ser evangelísticas. Os pastores estão indo em casas, pregando o evangelho de Jesus, levando o evangelho junto com vocês, porque queremos que o evangelho cresça no coração de vocês, porque tudo o que fazemos, precisamos fazer para aqueles que estão mortos. Seja o seu coração da mesma maneira. Crie a coragem de Deus e fala: Senhor, assim como o Senhor manifestou vida em mim, manifesta agora vida através de mim, em nome de Jesus. Seja usado. Mas pastor, está tudo ruim, parece que eu estou numa prisão. Não tem problema. Paulo nessas circunstâncias continua pregando o evangelho. Continue pregando o evangelho, não importa a circunstância. Não espere a conta estar no azul, não espere o namorado chegar, não espere o carro do ano, não espere o emprego. Pregue a palavra, em nome do Deus vivo, que há de julgar vivos e mortos. Pregue a palavra do Senhor. Abra o seu coração para caminhar junto com seus irmãos em fé. Abra o seu coração para caminhar junto com a sua igreja. E abra o seu coração para parar de falar mal dos seus irmãos. Para de ser mexeriqueiro dentro da igreja, miserável. Em nome de Jesus, para de falar que não, eu só estou comentando. Para, isso é coisa do diabo. Em nome de Jesus. Fecha essa matraca, para de falar mal do irmão. Para de querer comentar coisa do irmão. Sabe o que você faz quando você comenta mal do seu irmão? Você mostra quem você é de verdade. Você cai em desaprovação no reino. E Deus, cedo ou tarde, te expõe.
Para de ser mexeriqueiro, em nome de Jesus. Abençoe seu irmão, fale bem dele, honre a ele, cuide dele em nome de Jesus. Caminhe junto com ele, ajude-o na sua dificuldade. Caminhe como igreja do Senhor. Prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Deus há de cuidar de todas as coisas. Você crê? Ei, irmão, fique tranquilo. Eu prometo a você que em menos de 100 anos estaremos juntos, em uma mesa sentados, louvando e bendizendo ao Senhor, e Ele nos servirá em um grande banquete. E isso é literal, tá, irmãos? Não é simbólico, não. O próprio Senhor Jesus há de servir-nos à mesa, junto a Lã. A gente vai estar lá sentado. Eu não sei de que lado você vai estar, mas eu vou estar lá, eu vou te ver. Eu não sei como esse negócio vai funcionar, não sei. Mas eu sei que eu vou te ver. E eu sei que eu vou lembrar desse dia aqui. Eu sei que vai lembrar e falar, Cleitão, valeu a pena, cara. Valeu. Sofreu. Eu não entendo. Eu tenho um monte de dúvida também, irmãos. Eu, como pastor, sofro com um monte de dúvidas no Evangelho. Mas não tem problema não. Eu tenho um dia marcado com ele, sim, o pastor. Eu tenho um dia marcado. E ele é onisciente mesmo. Ele não está com pressa de nada. E a eternidade não tem fim. Então eu vou ter bastante tempo com o Pai. E eu tenho certeza que Ele há de suprir todas as minhas necessidades. Até lá, irmãos, até lá, permaneça firme no Senhor. Se o deserto chegar, e eu não sei se vem ou não, tem fé aí? Se o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Achará fé na terra? Que possamos crescer em fé, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Levante-se do seu lugar. Guarde essa palavra no seu coração. Viva o melhor do Senhor. Amadureça como homem e uma mulher de verdade. Em nome de Jesus. Não tem música melhor, Anderson. Não compreendo os teus caminhos, Preste atenção nesse louvor. mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. E eu me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Rendemos graças a Ti, E Jesus. ao redor de cada esquina, Ei, em cima de cada montanha, talvez é tempo de você voltar para Jesus Cristo. puro por coroa Talvez a sua vida está aflita. das águas das fontes, Talvez você precise de uma oração, desesperado de um abraço. busco, frenético acredito. Está lançado o convite nessa manhã. Se você quiser receber uma oração, um abraço de algum pastor ou irmão aqui na frente, você pode estar vindo, nós vamos orar por você, para que Deus renove a sua fé, renove a sua esperança. Eu não sei como está o seu interior, o seu coração, mas talvez essa manhã é dia que Deus renovar o seu coração. E o recado está dado, o convite está lançado. Se você quiser receber alguma oração sobre algo específico da sua vida, fique à vontade. Nós iremos orar por você aqui. E eu tenho certeza que algo será transformado dentro do seu ser. Espírito Santo de Deus, toque a vida das pessoas, Pai. Restaura, Pai amado, a fé. Restaura a fé, Senhor. Restaura a fé, Pai. Renova a nossa fé em Ti, Jesus. Renova a nossa fé em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Santo é o Teu nome, Pai. Restaura a nossa fé, Pai. Restaura a nossa fé, Senhor.
mais perto dos Restaura a teus nossa fé, pés. Jesus. Nos traz para mais perto, Jesus. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. Aleluia. O grande dia verá de chegar. Eu creio. Quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e Ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu. Jesus. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor porque Ele é bom. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Pai, obrigado, Senhor. Santificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Temos alguns recados hoje aqui. Quarta-feira continuamos com os cultos de ensino da palavra. Terça-feira com as células. Também temos as orações de sextas-feiras na igreja, aqui no prédio da igreja. E nós teremos o batismo no dia 15, amém? Então, dia 15 haverá batismo também aqui no prédio da igreja. Aí no prédio mesmo, né? Tá bom? Amém, glória a Deus. E temos o recado com a nossa irmã Jéssica aqui. Paz Igreja, bom dia. Passando só para avisar que ainda tem vagas disponíveis para as crianças de 6 a 11 anos na associação. Nós temos 5 vagas, tá? Quem tiver interesse, pode pegar comigo no final as fichas para preencher. Obrigada, viu? Mais um recadinho. É do Ministério Infantil. Semana que vem, as crianças não faltem, tá? A gente está ensaiando aí, preparando uma surpresinha. Por favor, a gente vai ensaiar e vai fazer também
um presentinho, tá bom? Confeccionado pelas crianças. Então, não faltem para a gente continuar o ensaio. Amém, irmãos. Mais um recadinho para vocês. Nossa irmã Janice já está hospitalizada no Hospital Municipal de Santo André. Graças a Deus, né? Deus tem nos ajudado aí. O pastor Cláudio tem sido usado para conversar com o vereador. Conseguimos a internação dela. E ela está no hospital, já pode ser visitada pelos irmãos. Depois peguem as informações certinho com os familiares. Vamos continuar orando, irmãos. Ela só vai sair de lá quando concluir todos os exames, em nome de Jesus. Nós continuamos crendo num Deus de cura, num Deus que continua fazendo milagres, num Deus que ouve a sua igreja com sinceridade. Amém? Então eu gostaria que antes de encerrarmos este culto, você levantasse um clamor pela nossa irmã Janice. Amém? Juntos aqui em oração e aguardando que o Senhor faça o melhor ali na vida dela. Você crê? Então, levante-se do seu lugar, vamos orar ao Senhor e finalizarmos esse culto em nome de Jesus. Pai, nós agora oramos e colocamos a nossa irmã Janice em suas mãos, ó Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até o dia de agora, mas nós, como igreja do Senhor, clamamos por um milagre, por Pai amado, um ato sobrenatural do Senhor, que só o Senhor pode fazer, ó Pai. Usa as mãos daqueles médicos, faz um milagre sobre a vida dela, transforma a realidade do quadro clínico da nossa irmã, Senhor, e muda a realidade do ser dela, ó Pai. Que ela possa receber a cura e o milagre do Senhor, ó Pai, e que ela possa ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, e que somente a Tua vontade, ó Pai, única e perfeita, venha a ser feita sobre a vida da nossa irmã. Nós, como igreja do Senhor, oramos, colocando a nossas, Pai amado, sobre cura na vida da Tua filha, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida que adorou e bendizeu ao Senhor Jesus. Vão em paz e que o Senhor Jesus te acompanhe nessa semana. Deus abençoe. Está terminado. Amém?